E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre ácidos carboxílicos. O que são ácidos carboxílicos? São compostos que eles são caracterizados pelo grupo carboxila. Mas o que é grupo carboxila? Vamos analisar aqui. O grupo carboxila, nós vamos ter um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com um OH. Mas por que desse nome carboxila? Então, nós temos o C dupla O, né, que é chamado de carbonila. E nós temos o OH, que é chamado de hidroxila. Então, une os dois nomes. Ó, nós temos aqui, ó, a carbonila e a hidroxila. Junta os dois nomes, a gente chama de carboxila. Agora vamos analisar como que a gente dá o nome para os ácidos carboxílicos. Para a nomenclatura de ácidos carboxílicos, nós temos a seguinte regra, olha só. Prefixo continua normal, é o número de carbonos, ou seja, a quantidade de carbonos que possui a cadeia, tá? Infixo é o tipo de ligação entre os carbonos. Se só tem ligação simples, infixo é an. Se tiver alguma dupla, a gente precisa indicar onde está a dupla, né? Mas o infixo será em. E se tiver tripla, o infixo será in. Então, ó, simples, dupla, tripla ligação. Então, segue aí o normal, né? O sufixo, a gente coloca oico, que ele determina que é um ácido carboxílico, né? Só que tem aqui uma observação, ó. Prefixo, número de carbonos. Infixo, tipo de ligação. Sufixo, a função, a gente coloca oico. Só que a gente tem que colocar, acrescentar antes do nome o ácido. Você tem que falar é ácido, tá? Então, segue a regra, mas antes de começar a nomenclatura pela regra, você coloca, escreve ácido. Vamos agora fazer um exemplo. Gente, observe esse exemplo aqui, ó. Nós temos, olha só, 1, 2, 3 carbonos. Você sempre começa a contar pelo carbono mais próximo da função. Então, aqui nós temos uma carboxila. Então, significa que temos um ácido carboxílico. O que a gente faz? Para dar o nome, primeira coisa, escreve ácido. Escreve ácido. Nós temos 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, prop. Entre os carbonos, só tem simples ligação. Então, coloca an. Terminação de ácido carboxílico, a gente acrescenta o oico. Então, coloco o oico aqui. Fica ácido propanoico. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos um ácido carboxílico, porque possui um grupo carboxila, né? E nós temos uma dupla ligação aqui entre carbonos. Como que fica o nome? Segue a mesma regra. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos, X. Tem dupla ligação entre o carbono 3 e 4 e tem o grupo carboxila. A gente dá o nome para um ácido, começando escrevendo ácido. Então, ácido, 6 carbonos, X. Tem dupla ligação? Tem, a gente precisa indicar em qual carbono que está. Está entre o 3 e o 4. Então, 3 em terminação oico. Oico, então fica ácido X3-enoico. Gente, analisa esse exemplo aqui, ó. Nós temos um ácido carboxílico porque tem um grupo carboxila. Aqui nós temos uma cadeia mais extensa, né? E temos ramificações. Primeiro vamos contar os carbonos, enumerá-los. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Essa é a cadeia principal, é a cadeia que pega o maior número de carbonos. Aí ficamos com duas ramificações. Esse radical, que é chamado de metil, né? E temos essa ramificação aqui, ó. Que ramificação é essa? Então, nós temos um carbono terciário, quer dizer, desculpa, ele é um carbono quaternário, ele está ligado a 4 outros carbonos, inclusive tem que tirar esse hidrogênio aqui. Mas olha só, ignorando a cadeia, ele passou a ser, ó, ignorando a cadeia principal, ele é um carbono terciário, certo? Então, a gente chama ele de terc. Tá? A gente não tem o isopropil, o sec. Então, esse aqui, como ele tem 3 radicais nele, 3 carbonos ligados a ele, a gente chama de terc. Tá? Então, terc. E são 1, 2, 3, 4 carbonos na ramificação, butil. Por que butil? Porque but significa 4 carbonos. Tá? Terc é porque o butil está ligado à cadeia carbônica pelo carbono terciário. Terciário ignorando a cadeia, tá? Não esquece isso. Beleza, então nós temos aí, ó, no carbono 3, o terc-butil, e no carbono 2, o metil. Agora, para dar o nome, a gente faz o quê? Primeiro escreve ácido ou primeiro escreve a ramificação? Primeiro a gente escreve o ácido, tá? Ácido, ramificação e depois a cadeia principal. Como que vai ficar? Será que vai caber aqui? Vou mudar a cor. Olha só como é que vai ficar. Ácido. Temos 2-metil e 3-terc-butil. Qual que a gente vai escrever primeiro? Ordem alfabética, olha só. Butil ou metil? Butil. Então, ó. Ácido. 3 terc-butil. No carbono 2 tem um metil, então 2-metil. Vou continuar o nome aqui embaixo, coloco o traço para separar. 2-metil. Agora a cadeia principal. Temos 7 carbonos na cadeia principal. Qual é o nome? Hept. Por que hept? 7 carbonos, hept. Entre os carbonos só tem simples ligação. Então colocamos o nome de an. E aí a terminação de ácido carboxílico, óico. Tá? Como ele tem essa ramificação aqui, a gente pode tirar esse H, tá? E deixar somente hept assim. Mas aí fica a seu critério, é opcional. Tá? Então, ó, o nome fica ácido, 3-terc-butil, 2-metil, heptanóico. Professor, não preciso falar que o óico está no carbono 1, não? Não. Ácido carboxílico, ele sempre vai estar na ponta da cadeia carbônica. Como assim na ponta? Não tem como esse carbono estar no meio da cadeia e fazer dupla com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila. Não tem como, né? Então, o carboxila sempre vai estar na ponta da cadeia carbônica. Então, nomenclatura ácido, 3-terc-butil, 2-metil heptanóico, tá?